Bom, esse é um vídeo para tirar aí as dúvidas sobre o nosso processo de avaliação. Algumas pessoas mandaram muitas dúvidas aí para mim e a gente resolveu fazer esse vídeo para tirá-las, certo? A mais frequente que chegou aqui para mim é por que a Connect não trabalha com meta financeira para o atingimento ali da aprovação do exame, certo? Existem dois motivos para isso acontecer. Primeiro motivo é digamos assim, do aspecto comportamental. Então, vamos explicar dando um exemplo fictício, certo? Vamos dizer que a meta financeira para ser aprovado na Conect seja de R$ 1.000 e que esse operador esteja R$ 950 positivo e ainda faltem aí alguns dias para ele completar a avaliação. O que que a gente, com a experiência, com as experiências passadas que a gente teve, concluiu? E nesse momento, esse operador tem uma tendência maior a se tornar mais impulsivo. Ele vai fazer o que a gente chama de trade para completar. O que é o trade para completar? Ele precisa fazer R$ 1.000 para ser aprovado, ele está R$ 950 positivo, portanto, faltam apenas R$ 50. Percebeu como a minha expressão ela nos leva a concluir que é só mais um pouquinho e ele já está lá? Às vezes o mercado não vai estar encaixado dessa forma. Então, o operador vai criar o que a gente chama de viés de confirmação. Ele vai começar a olhar para o mercado sobre uma ótica que não necessariamente é a da técnica de mercado e muito mais olhando para o aspecto financeiro dele. Esse operador vai fazer mais uma operação apenas para completar, estopa R$ 100, fica R$ 800 positivo, portanto, mais longe da meta do que ele estava. Isso gera uma negação, um efeito negação, ele continua operando, estopa, ganha um pouco, estopa, ganha um pouco, e entra num processo de ciclo vicioso, aonde o que o mercado está fazendo menos importa, e o que mais importa é ele tentar pelo menos voltar para o patamar que ele estava anteriormente, que era de R$ 950 positivo, e na verdade ele acabou devolvendo ali uma boa parte do patrimônio. Isso aconteceu muitas vezes na Connect e por isso que nós não usamos a meta financeira como um parâmetro de aprovação, certo? Um outro dado importante é que, para nós da Connect, o dinheiro é a consequência de um bom planejamento e de uma boa execução de um dia de trades. Então, a jornada, o foco no processo, ele é mais importante do que o destino. Beleza? Então, do aspecto comportamental, é isso, certo? Tem um outro aspecto, que é o aspecto matemático. Eu vou mostrar aqui para vocês. É, deixa eu abrir aqui, ó, vou relembrar as nossas regras. Primeiro, para a gente deixar claro aqui como que a gente trabalha, certo? Então, vamos abrir aqui um Excel. Então, nós pedimos, vou aumentar aqui um pouquinho, nós pedimos 15 pregões mínimos. Você tem que fazer um percentual de acerto, percentual de operações vencedoras de 30% mínimo, uma razão lucro barra prejuízo, prejuízo de 5 e o lote máximo a ser operado, 10 lotes. Então, daqui a gente pode chegar e a média de operações perdedoras, perdedoras, perdedoras e média de operações vencedoras. Ora, qual que é o grande ponto aqui? O lote que nós temos usando, que nós permitimos no exame é até 10. Isso não quer dizer que o operador sempre vai entrar com 10. Então, isso depende muito do sistema operacional, depende muito da condução do operador. Então, vou dar alguns exemplos.
Alguns operadores da Connect, eles preferem começar uma série, por exemplo, começar uma semana, começar uma quinzena, começar, por exemplo, uma temporada de balanço em ações mais pesado, fazer já o financeiro no início da série e lá na frente ele administrar isso com uma mão menor. Tem gente que se sente confortável dessa forma. Já tem outros operadores que preferem começar pequeno para não sentir a pressão do começo da avaliação e ir aumentando isso ao longo do teste, ao longo do período, né? Digamos assim. Então, não há certo e errado. Então, do meu ponto de vista, eu não consigo determinar qual é o lote que o operador vai utilizar em cada trade. Por consequência, eu não consigo determinar qual que será o stop dele por operação. Então, na primeira operação ele estopa R$ 40, na segunda ele estopa 20, tem uma operação que ele vai estopar 100. Depende muito do sistema operacional do operador e, principalmente, na nossa visão, do tamanho do lote que ele está operando. Se ele estiver operando um lote e for estopar R$ 300 com lote, é, enfim, é uma coisa que a gente não vai julgar se o operador está certo ou está errado, certo? Se ele já entrar direto com os 10 lotes e quiser estopar R$ 200 por operação, para mim não interessa muito, eu não quero interferir nisso. O seu modo de operar é o seu, é muito peculiar de cada pessoa e eu não quero criar interferências no meio do exame com relação a isso. A única coisa que eu sei é que seus stops eles vão produzir uma média de operações perdedoras. Vou reduzir aqui um pouquinho para 90, 80. Então, coloquei soma aqui a média. Olha lá, esse operador aqui tem uma média de operações perdedoras de 57,50. Deixar um pouquinho mais redondinho aqui. 70, pronto, 65. Então, na média, esse operador está estopando R$ 65. Tem hora que ele entra com lote, tem hora que entra com dois, três de mais convicção ele entra mais pesado. Ele está com um financeiro bacana ali no meio da avaliação e ele quer dar uma segurada, entrar com um, dois. Cara, cada um vai conduzir de uma forma aí, certo? E eu não quero ser o cara que vai estragar esse plano. Eu quero que você seja aprovado, não esqueça disso. Portanto, se ele tem uma média de operações perdedoras de 65 e ele tem razão 5, ele vai fazer 325 a cada operação. Então, se você fizer 250, R$ 280, R$ 320 e estopar 65, você vai garantir a razão mínima necessária, que é 5, para ser aprovado. Vai precisar fazer isso em apenas 30% dos trades que você fizer, certo? Então, perceba que, na média, não importa muito o quanto que esse operador estopou. Se ele tiver mérito para conseguir buscar alvos nesse sentido, e aqui não vale a pena a dica, se eu não estou dizendo que em tamanho você precisa buscar 5 vezes mais, certo? Qual que é o segredo aqui para ser aprovado no nosso exame? Pare de focar nos ganhos e foque no que você está perdendo. Quanto menos você perder, porque assim, para fazer razão 5, se você estopa R$ 10, esse aqui, ó, você estopa R$ 20, para fazer razão 5, você precisa de um alvo de 100. O que isso quer dizer nas entrelinhas? Isso quer dizer que a sua habilidade de saber perder, a sua competência em perder o menos possível nos trades errados, também está sendo medida. E para mim isso é muito importante. A habilidade de saber perder, ela é tão importante ou talvez mais importante do que a habilidade de saber ganhar. O que separa os vencedores dos perdedores do mercado não é o dia que ele ganha dinheiro, é o dia que ele perde. Normalmente, você tem operacionais que são muito lucrativos ao longo dos dias, mas por uma questão comportamental, de disciplina,
às vezes até da própria técnica ou da gestão de risco, ele acaba entregando grande parte, se não todo, patrimônio naquele dia. Operar dessa forma vai me mostrar que a chance de acontecer isso com você é mínima. Ainda haverá o risco, mas a gente fará o acompanhamento para evitar que esse tipo de coisa aconteça. Então, não se esqueça, a jornada, o processo, ele é mais importante do que o destino. Dinheiro é consequência de bons trades e bom comportamento na frente da tela e de boa disciplina ao longo do pregão. O que eu quero premiar aqui é o operador que sabe ser consistente, que entende que consistência nada mais é do que você cumprir o plano que está predeterminado e garantir, assim, a sua vaga aqui na Connect. Se vocês tiverem mais dúvidas, podem escrever aqui no comentário abaixo ou entrar no nosso grupo exclusivo que está aqui embaixo e fazer o seu comentário lá no grupo. Lembre-se, a nossa Black Friday vai do dia 27 de outubro a 24 do 11. Nós vamos liberar o link para você fazer a inscrição também aqui abaixo da descrição do vídeo, lá na descrição do vídeo. E se você tiver qualquer comentário a fazer a respeito do assunto, é só entrar em contato comigo. Um abraço e até a próxima.